A microcefalia é uma doença que atinge não só as crianças, como também a toda a família. A luta contra as sequelas da doença é grande, demorada e necessita de muita dedicação. Em Campina Grande, na Paraíba, o Instituto tem dado uma importante ajuda no tratamento, mas a falta de recursos vem impedindo que a ONG estenda o atendimento a mais crianças. O sorriso é contagiante. Olhando a pequena Catarina assim, ninguém imagina que ainda na barriga da mãe teve um diagnóstico nada animador. Foi descoberto que Catarina tinha uma alteração e aí com um mês a gente fez uma outra ultrassom e aceitou participar de uma pesquisa para descobrir qual seria a causa. E a doutora Adriana começou já a achar que poderia ser do Zika e foi realmente diagnosticado que a alteração que Catarina Maria tinha seria por causa do Zika vírus. Pois é, Catarina tem microcefalia e foi uma das primeiras crianças a ser identificada pela obstetra e especialista em medicina fetal, Adriana Mello, através da coleta do líquido amniótico sobre a ligação do vírus Zika com a doença. Aliás, a médica foi pioneira dessa descoberta no país. A gente resolveu coletar o líquido amniótico de Catarina Maria e de outro bebê, que foi João Guilherme. E o mais difícil foi encontrar para onde mandar, até que a gente conseguiu a Fiocruz do Rio de Janeiro. E aí, 3 dias depois, a gente soube que realmente o Zika vírus estava presente nesse líquido amniótico. É no IPESC, Instituto de Pesquisa Científica em Campina Grande, fundado pela especialista, que Catarina recebe assistência. Uma equipe multidisciplinar presta apoio gratuito a 86 crianças diagnosticadas com a doença. A ideia é que a gente realmente faça um treino de aprendizagem motora da marcha, para que esses passos eles fiquem então realmente mais adequados e principalmente para que ela aprenda, isso fique registrado realmente no sistema nervoso central dela. No começo, eu confesso que pelos exames das crianças, a gente achava que elas iam ficar em cima de uma cama e que não ia ter muito o que se fazer. Quando a gente começou a ver que elas teriam respostas, e aí a gente mostrou, esse cérebro responde, esse cérebro está muito danificado, esse cérebro está muito agredido, mas ele responde. O filho de Josi, Gilberto, também é assistido pelo Instituto. A família que mora em Algodão de Jandaíra sai de madrugada da cidade para conseguir fazer o tratamento. Gilberto, ele vai começando a desenvolvendo mais, né? E assim, eu não perco de jeito nenhum o tratamento dele. O Instituto, que é uma organização não governamental, está impossibilitado de atender novas crianças. Não há recursos financeiros e, por isso, falta profissionais para atender a demanda. A gente tem muito pedido de vagas e isso me deixa muito angustiada, porque eu tenho que dizer não, porque imagina, essas mães sonharam junto com a gente. Para os profissionais que convivem diariamente com os pacientes e as mães, o lado humano fala mais alto. Quanto mais a gente vê cada detalhe de ponto de ganho, de evolução, a gente se emociona. Algumas evoluem mais, outras menos, mas todas com evolução. E o mais importante, o interesse da mãe em manter o tratamento e a paciência de esperar a evolução que eles estão tendo. E o mais bonito é ver a garra de cada um em busca de uma qualidade de vida melhor para esses pequenos. Mesmo com as dificuldades, eles seguem firmes, porque quando se trata de vidas, o amor e a fé falam bem mais alto. O obstáculo se torna pequeno perante a força que nós temos dentro de nós. 46 cidades alagoanas estão sob risco de alerta ou surto de dengue, zika e chikungunya. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o supervisor de endemias da Secretaria da Saúde, Paulo Protásio. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Paulo, sobre risco de alerta e risco de surto, qual a diferença aí? Boa tarde, Sabrina, a todas e todos. Há risco, de surto. Municípios em alerta, municípios com níveis satisfatórios e municípios com risco e alto risco para a ocorrência de surtos ou epidemias. E nós estamos falando, na atualidade, da nova face das arboviroses no Brasil. Que até 2 anos atrás, nós tínhamos simplesmente falando sobre dengue, os 4 vírus dengue, há 30 anos. E agora nós temos outros arbovírus circulando, o Zika vírus, e aí nós sabemos do maltrato que ocorreu, de uma das vergonhas no Brasil, a questão da microcefalia, a introdução do chikungunya vírus
e, consequentemente, também as sequelas de determinada parte da população, né? Isso tudo impacta na qualidade de vida das pessoas. Mas, em relação, quando nós falamos assim, risco e alto risco, então são critérios, são parâmetros que nós utilizamos, que os municípios constroem esses indicadores, né, com os seus agentes de endemias, através de pesquisas larvárias, onde nós fazemos a análise e mensuramos, determinamos o nível de infestação, a população de Aedes aegypti, né, naquele território, naquele bairro, naquele município. Tem cidade que tem nível satisfatório, né? Perfeito. Então, o nível, por exemplo, como até 1%, né, das nossas pesquisas, então, a cada 100 imóveis eu tenho um positivo, então eu tenho até 1%. Isso é um nível satisfatório, isso é o que nós perseveramos. Quantas cidades apresentaram então, nível um grande satisfatório? número de municípios estão até, entre 1% e 3%, né, estão em alerta. Isso não quer dizer que nós vamos ter surtos de epidemias. Mas, assim, tem uma população de Aedes aegypti, de fêmea de Aedes aegypti maior. Então, temos que ter mais cuidado, porque se naquele momento, né, ocorre pessoas num período virêmico, então, maior população de fêmeas de Aedes aegypti, maior possibilidade de disseminação. E acima de 13,9%, 4%, nós temos, né, um risco muitíssimo maior. E quantas cidades apresentaram esse risco maior de surto aqui em Alagoas? Nós temos aqui, pelos dados, entre 40 municípios em alerta, 20 municípios em risco de surto. E a região mais problemática aqui em Alagoas? Olha, as arboviroses são doenças multifatoriais. São muitos fatores, né? Então precisa ter uma articulação para que você tenha uma resposta bem articulada. O que é o maior determinante para nós no estado de Alagoas? Acredito que no Nordeste, né? A intermitência, né, da água. Então, a oferta de água. Isso é uma questão estrutural, é de infraestrutura, que no país ainda é negligenciada. Então, isso favorece a proliferação do Aedes aegypti. A questão do sertão, existe um grande número lá, porque as pessoas, como não têm água, têm que acumular água e isso gera grande problema. Perfeito. Do Agreste até indo para o Alto Sertão, então é uma necessidade maior. Então, todas as pessoas, né, tendem a estocar mais água. E cada vez mais você, dependendo da condição, você aumenta a capacidade de estoque. E algumas famílias, infelizmente, né, desatenciosamente, negligenciam, né, essa proteção adequada, porque é uma necessidade estocar água. Mas tem a questão, né, da estocagem correta. E aí entra muito a questão da participação das famílias. Agora, esse é um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, né? Foi um levantamento que ele é feito em todo o Brasil. Ele é um levantamento constante, sempre está sendo feito. Perfeito. A cada 2 meses, os nossos municípios alagoanos realizam. Então, frisar que, nesse momento, né, mesmo no início de gestões municipais, mas nesse momento, os 102 municípios alagoanos têm as suas equipes de endemias desenvolvendo as atividades em visitas domiciliares, né, construindo esses indicadores. Se refere a que período? Esses números? Esses números referem-se à última pesquisa larvária realizada entre 15 de outubro até 15 de novembro, onde o Ministério solicitou a todos os municípios brasileiros que realizassem essa pesquisa para que eles possam construir a matriz de risco do país. Ver as regiões onde você tem mais possibilidade a partir dos indicadores, onde você possa ter ocorrência de surtos e epidemias. Como nós estamos no período agora de primavera, verão e alto verão, né, onde ocorre a disseminação maior dos arbovírus e também a proliferação maior do Aedes aegypti, então é óbvio que o cenário, né, a partir desse momento, e aí como as intervenções deverão ocorrer dos municípios, com todas as secretarias municipais e todos os órgãos. Tem todo um planejamento, né? Sim. E hoje, quais os números que vocês têm em relação à Zika, dengue e chikungunya esse ano e comparando também com o ano passado? A linha comparativa em relação a 2016 é que nós temos a ocorrência, mas assim, com uma redução expressiva, né, com a linha de comparativa do ano de 2016, posso citar, por exemplo, a de 12 mil notificações
o ano passado suspeitos para dengue, esse ano até agora, em todo o estado, 2.427. Então reduziu bastante. Muito. Né? Né? Tem recurso suficiente para fazer todo esse trabalho? Os municípios recebem do Ministério da Saúde os recursos que nem sempre são suficientes. Né? É subfinanciadas as ações de vigilância. Né? Então os municípios precisam, né, tem que complementar, tem que articular bastante, mas assim, é um dado extremamente positivo para o estado de Alagoas, os municípios todos, né, desenvolvem ações nas visitas domiciliares em relação ao diálogo com a população, os procedimentos técnicos para as medidas preventivas para a redução da população de Aedes aegypti. Ok, Paulo. Muito obrigada, então, pelas informações. Uma boa tarde para você. Obrigada. Obrigada. E você pode rever o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.